Fala galera, bom dia a todos, um ótimo sábado a todos. Nós vamos fazer a entrevista aqui com a dançarina Camila Araújo. Sejam bem-vindos. Vamos chamar ela aqui. Ela. Acender aqui a luz. Olá, Gina. Finalizar a semana que vem vai ter bastante entrevista aí. Então, vamos que vamos aqui. Camila, só aceitar a solicitação que eu te enviei, por favor. Bom, subindo. Olá. Oi. Só vira a câmera, por favor. Ixi, mas é que meu celular tá carregando. Peraí, é bem baixo o conector. Tá bom. Se eu consigo fazer alguma coisa que fique mais ou menos. Não vai dar. Bom, eu vou virar, mas eu não vou garantir a bateria, tá? Com coisa eu te falo. Porque eu não consigo carregar com ele aqui onde ele tá. Eu não tenho suporte que ele fique em pé e carregue, sabe? O suporte deixa ele deitado. Mas a bateria tá muito pouca. Não, tá mais da metade agora. Então acho que dá pra segurar um pouco. Bom, galera, bom dia a todos. Como eu já tinha mandado aqui para a Gina. Sejam todos bem-vindos. A galera já segue, professor Parteiro, Gina, Camila, Kevin, Carol, entre outros que eu não estou conseguindo ver. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa entrevista logo cedo é com a professora Camila Araújo, de dança. Meu olho tá um pouco vermelho, mas é alergia, gente, tá bom? Não tô com sono, não. Toda vez que eu acordo de manhã, tem essa alergia no olho. Muito cedo, né? Então, a nossa entrevista com a Camila, a gente vai conhecer um pouco da história dela, um pouco da carreira dela. E depois tivemos algumas perguntas, né? Então, aí eu vou subindo e vou passando por ela. Mas vocês podem mandar a pergunta, tá? Ou digitando no celular, aqui onde está adicionar os comentários, ou tem um balãozinho com ponto de interrogação, vocês mandam ali também, que fica até mais fácil de eu conseguir ver e mandando para ela, tá bom? Mas fiquem à vontade, é com vocês. Pode começar. Olá, bom dia, pessoal, tudo bem? Tem algumas pessoas aqui. O Diego eu conheço, a Carol também, bom dia. Quem eu não conheço também. Vamos lá. Queria agradecer o convite, né, do Diogo para essa entrevista. Primeira vez que eu dou uma entrevista na vida, eu sou formada em artes cênicas. Mas eu gostaria de agradecer o convite, o contato aí dele, o interesse no meu trabalho e mostrar um pouquinho aqui, né, para o pessoal como que funciona. Vou começar falando um pouquinho, né, de mim, assim, da minha carreira, como que entrou as artes cênicas e a dança na minha vida. Então, assim, eu decidi fazer artes cênicas, na verdade, por um acaso. Eu era uma criança, uma adolescente muito tímida, extremamente tímida. Se eu precisasse pedir uma informação para um desconhecido, eu não conseguia. Quando eu tinha que apresentar trabalho de escola, eu gaguejava. Era horrível, assim. A sensação era muito ruim. Tanto que eu lembro que no colegial, um colega me zoou quando eu falei que ia fazer artes cênicas. Ele falou, você não consegue nem apresentar um trabalho? Como que você vai fazer faculdade de artes cênicas?
Porque, na verdade, eu queria fazer curso de interpretação, tá? Então, iniciando aí, porque eu comecei com a carreira de atriz. Na verdade, eu nunca atuei fora da faculdade, mas vamos colocar assim, a trajetória começou com as artes cênicas, né? Então, lá com meus 15 anos, não sei o que me deu na cabeça, que eu comecei a querer fazer curso de interpretação. Acho que foi um aviso de Deus, tipo, vai, menina, faz alguma coisa para parar com essa timidez, você parece um bicho do mato, viu? Eu sou de São Paulo, capital, mas eu era muito tímida. E aí eu comecei a pesquisar cursos. Na época, minha avó pagava meus estudos. Eu estudei uma boa parte do tempo em colégio particular. E aí a minha mãe não queria que eu fizesse o curso junto com a escola, porque ela dizia que eu ia largar a escola ou que eu não ia dar tanta atenção, enfim. Mas não era, no caso, o meu objetivo. Eu só achei que eu deveria fazer, não sei o porquê. Assim, a princípio eu não entendi muito bem o porquê, mas eu queria muito fazer. Então, eu me inscrevi. A gente tem duas opções dentro das artes cênicas. Assim, na verdade, eu sou atriz de teatro, né? Que foi o que eu estudei. Mas tem também a parte de televisão, cinema, tal, que aí são cursos específicos, tá? Então, assim, teria duas opções. Um curso técnico em uma escola técnica, que te dá a possibilidade de aprender a profissão e tirar o registro de atriz, que é o DRT. Ou a faculdade, que te dá a opção de tirar o registro de atriz e dar aulas. A licenciatura você pode dar aulas em colégio e o bacharelado você tem a vazão ali para faculdades, aulas de faculdade, enfim, aí você faz outras especializações. Mas aí dentro da faculdade você entra com curso de educação física com licenciatura ou bacharelado em artes cênicas. E aí, enfim, não deu certo no ensino médio quando eu queria fazer. E um belo dia, uma tia minha chegou e falou assim: ah, você quer ser atriz? Faz faculdade de artes cênicas. Eu nem sabia que existia, né? Aí eu falei: ah, é? Tem faculdade de artes cênicas? Ela é. No fim, eu comecei a pesquisar, me interessei, e aí minha mãe não se opôs na faculdade. Eu achei que ela ia se opor, né? Porque eu tenho um pai músico, mas que não vive de música, né? Eu tenho um pai músico que já teve outras coisas, né? Já trabalhou com outras coisas. E aí ele toca assim, obviamente ele já ganhou dinheiro com isso, mas nada muito assim. Então são grupos amigos que ele tem ali, que eles se reúnem, fazem um samba aqui, uma coisa ali. Teve uma época que ele ainda ficou fixo no... Em São Paulo tem uma casa que chama Birosca, lá na Santa Cecília, que eu nem sei como é que tá agora, se ainda resiste aí a pandemia e tal. Mas ali ele ficou uns 2, 3 anos fixo, então ele fazia algumas coisas na semana, tocava todo final de semana e tal. Mas nada com muita perspectiva. Então, acho que até era um medo da minha mãe de eu inventar de fazer coisa na área do meu pai e também não ter perspectiva, sabe? Então, aí eu achei que ela ia se opor. Tinha até uma outra opção de faculdade que seria psicologia, que é uma área que eu acho legal. Mas ela não se opôs, né? No quesito faculdade, ela não se opôs. E aí, o bom para mim foi que me ajudou muito como pessoa, né? Assim, para trabalhar, para me relacionar, né? No sentido geral da coisa. Até para me conhecer melhor, a faculdade foi muito interessante. Meu relacionamento dentro de casa melhorou, que eu tinha algumas dificuldades com a minha mãe, de entender o jeito dela e tal. Então, tudo isso me deu uma percepção depois da faculdade, assim. E aí eu fiz o curso, o bacharelado são 4 anos, a licenciatura são 3. Então eu fiz um ano de técnico, né, no Teatro Escola Macunaíma, que tem em São Paulo, e fiz 3 anos de faculdade. Então eu sou licenciada, eu tenho DRT, eu poderia dar aulas em escola, eu nunca quis, porque na época que eu fiz o estágio eu fiquei horrorizada. Porque eu olhava ali ó, o ambiente escolar, a gente tem, né, enfim, alguns déficits, né? E eu via que, assim, tinham alunos que não estavam a fim de estar ali, não queria ver aquela matéria. Enfim, eu não me senti motivada a dar aulas em escola regular. Mas eu poderia fazer isso também, né? Poderia prestar concurso, enfim. Mas eu não quis, eu achei que eu não tinha vocação para aquilo, então eu pensei, se eu não posso agregar aqui, eu prefiro não fazer. E tem a parte ali das artes cênicas, né? Que para ir atrás de ser atriz, ir atrás de, sei lá, como o pessoal fala, brinca, né? Você entra numa faculdade ou faz um curso, você vai ser atriz da Globo? Eu vou te ver na Globo? Foi uma das coisas que eu mais ouvia na época, era isso. Mas, na verdade, são segmentos um pouco diferentes. O teatro, aqui em São Paulo, o foco maior é no teatro. Então, tem grupos de teatro, você, né, entra, faz audição para participar, enfim. Não é que não role nada de televisão em São Paulo. Acontece. Mas em bem menor escala do que do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem teste todo santo dia e, assim, mais de um teste por dia.
né? E também a forma de atuar no teatro é bem diferente da forma de atuar na televisão. O teatro é tudo maior, né? Tem todo um processo e tal. Então, na televisão seria legal fazer um curso mais específico. Não é que atores de teatro não podem né, se desenvolver na televisão. A gente tem muitos atores que são sempre foram do teatro e de repente foram descobertos, ou enfim, conheceram alguém, ou fizeram algum teste e chegaram na televisão e se deram muito bem. Mas, por exemplo, se teu foco é televisão, eu indicaria fazer direto um curso mais voltado para televisão. Porque, de repente, ele te insere mais fácil no mercado, entendeu? Mas um curso de ator-atriz é um curso de ator-atriz. Você tem DRT, você pode atuar na área, independente em qual delas. Ali é só uma questão de estudo, adaptação, passar em teste, enfim. Então, eu fiz a faculdade, só que eu encontrei bastante dificuldade para trabalhar. Na época, o que acontecia? Tem as agências, né? Que você vai ali, que trabalham com figuração, com eventos, né? Você tem alguns ramos. Você pode procurar um grupo de teatro, coisa que eu não tive acesso, também não fui atrás, assim, muito na época, porque eu queria trabalhar, eu queria alguma coisa que me desse algum retorno, porque eu tinha muito texto para imprimir e tal. A minha avó pagava a minha faculdade, mas você tem gasto. Então, assim, todo dia tinha textos para imprimir, tinha coisas para fazer, e eu entrei na época da faculdade numa necessidade de começar a ganhar algum dinheiro para que eu pudesse ajudar nos estudos e ter mais autonomia. Então, assim, tem o grupo de teatro, tem as agências, e tinha uma menina na minha sala que já trabalhava há um certo tempo com esse lance de agência, né? Então, ela fazia muita figuração. E ela me passou uma relação de agências as quais ela trabalhava. Eu fui em quase todas, mas o que eu vejo muito em agência é que, assim, eu chegava na agência, todo mundo se conhecia, eu não conhecia ninguém. Aí eu falava, ué, e eles vendem muito book, porque na verdade você precisa ter um trabalho fotográfico legal para eles apresentarem para o cliente, isso é fato. Mas tem muita agência que você tem que tomar cuidado que é picareta, entendeu? Ela vai lá, te vende um book, diz que vai te dar um trabalho e nunca te dá. E às vezes o book é caríssimo, é uma coisa que você poderia fazer com um bom profissional por fora, gastando muito menos. Então, de qualquer forma, tem um investimento. Se você está num grupo de teatro, é a mesma coisa. Você tem ensaios ali, semanais, mais de uma vez na semana. Você tem horários no teu dia, né? Alguma quantidade de horas no teu dia que você tem que deixar disponível para aquilo. Você tem o teu deslocamento e você não tem um retorno financeiro imediato. Porque teatro depende de bilheteria, né? Então, assim, às vezes o grupo ele coloca um projeto ali, apresenta um projeto para a prefeitura ou para algum órgão em si, e tem que esperar ser aprovado. E aí ele tem um incentivo. Ou ele faz de forma totalmente independente, que né, monta tudo, você tem custo com cenário, você tem custo com profissionais, você tem custo com figurino, você tem custo ali durante os ensaios, como eu falei. E aí depende de uma bilheteria, se aquela peça vai ou não, né, ter algum sucesso, ter algum retorno. Então, é um mercado no Brasil que é difícil de trabalhar, bastante, né? Porque você tem todos esses empecilhos, de certa forma. Então, se você não tem como se sustentar enquanto você espera para ver se uma peça tua, né, ali de bilheteria independente vai dar um boom, vai ter um retorno legal, ou se, né, um projeto do grupo que você tá vai dar certo, fica complicado. Então, na época, eu não foquei tanto porque eu comecei a trabalhar, comecei a procurar trabalhos. Então, como eu fui em várias agências, fiz book e nunca trabalhei com nada, nunca fiz nenhuma figuração, nada, eu comecei a focar em trabalho. Então, eu comecei a trabalhar em shopping, pegar, né, final de ano shopping, não sei o quê. Eu procurava muito emprego no jornal e no fim depois eu comecei a trabalhar prestando serviço para o banco, depois virei bancária, etc. Então, eu não foquei muito na área, eu só atuei mesmo pela faculdade. A gente fazia todo semestre peças e dentro da faculdade tinha um grupo de teatro que também faziam algumas apresentações. Então, às vezes eu fazia a minha peça de semestre normal, que dava a minha nota ali, né? Era uma das matérias que compunha a minha nota, né? Para passar de semestre. E também fazia as peças do grupo, tanto que eu fiz musical pelo grupo de teatro. Olha, teatro, ele é maravilhoso para N coisas, assim como a dança. Às vezes a gente pensa, ai, é só para quem quer aparecer na televisão, só para quem quer ser famoso, só para quem. Não, na verdade, te dá uma consciência corporal, te ajuda a se relacionar melhor, te ajuda a se entender melhor, a ter disciplina, leitura, N coisas assim que dá pra gente tirar, né, dentro dessa experiência. Então,
às vezes é legal, obviamente, para quem, né, tem algum interesse, ou enfim, quem quer descobrir uma coisa nova, fazer algo diferente, fazer um curso, um workshop, são coisas curtas, porque a faculdade em si, a licenciatura são 3 anos e o bacharelado são 4. Então é um, né, um tempo razoável é investido, né? Então, não diria para quem não quer trabalhar na área, não seria indicado fazer. Mas tem cursos, tem workshops, tem coisas bem mais curtas que dá para fazer como hobby, de certa forma, né? Para você conhecer aquele mundo, aquele ambiente, entender como é que funciona. Porque parece muito fácil, muito simples quando a gente olha tudo pronto, mas na verdade não é, bem trabalhoso. Então, foi assim que eu, né, iniciei dentro das artes cênicas. E aí, ok, né? Comecei ali a trabalhar uma área profissional que, né, independente daquilo que eu estava estudando. No meu último ano ali de faculdade, eu comecei a prestar serviço para o banco, né? Comecei um emprego fixo, que até então eu só pegava empregos temporários. E aí eu terminei a faculdade, fiquei ali prestando serviço para o banco, prestei serviço 2 anos, depois entrei na agência, fiquei mais 3 anos trabalhando como caixa. Eu gostava, né, daquilo ali e tal, mas eu não tinha perspectiva naquilo, sabe? Travou aqui. Voltou? Ah, que tinha travado. Pode continuar. Então, aí eu não tinha perspectiva de crescer ali, eu não, sabe, não era. Chegou um momento da minha vida que eu tive uma crise muito grande de bursite nos ombros. Eu tenho, né, é uma doença crônica, não curei da bursite, mas na época a crise estava assim muito latente. Então eu tinha dificuldade assim até em vestir uma roupa, tinha dias de tanta dor que eu sentia. Então, o banco, assim, eu não tinha problemas com trabalhar no banco, eu executava a minha função muito bem, eu batia todas as minhas metas sempre, mas eu via coisas dentro do banco que não me agradavam e faziam com que eu não tivesse vontade de crescer ali dentro, sabe? Né, algumas coisas que aconteciam, né, com relação a algumas reuniões e tal, a cobrança que vinha em cima, assim, eu achava que eles tinham uma maneira de cobrar que não era legal, sabe? Enfim, N coisas. É, e aí, quando eu entrei no banco, eu comecei a fazer aula de dança de salão. Porque um belo dia eu estava em casa, já estava um tempo formada e tal. E aí eu olhei e falei, nossa, gente, mas eu só trabalho, chego em casa, tomo banho, como e durmo. Eu falei, mas não tá fazendo sentido a minha vida, né? Parece que eu não vim aqui só para fazer isso, né? Eu sempre tinha umas questões, assim. E aí eu, perto da minha casa, na época, abriu uma escola de dança do Jaime Arocha. Eu passava de metrô para ir trabalhar e eu via a escola, assim, via o pessoal dançando. E aí eu falei, podia de repente ver, né? Eu já tinha tido um pouco de contato com dança de salão, ali com uns 18 anos, que meu pai fez. Ele fazia uma turma de terceira idade e tal, e aí tinha uns bailinhos mensais que podia levar pessoas que não eram da turma, e ele me levava. Então já achava legal e tal, mas a turma dele era sempre pessoas mais velhas e tal. Mas o ambiente da dança de salão, assim, é muito gostoso. Ele tem gente de todas as idades, ele é bem familiar. Claro que depende também um pouco do estilo de dança, né? Do ritmo que você dança. Mas o ambiente em si é muito legal, assim, muito diferente do que a gente está acostumado a ver em lugares que as pessoas saem para se divertir, sabe? E aí eu peguei e falei, podia ver, né, essa escola de dança aqui e tal, aqui do lado de casa. Podia, de repente, ver qual é que é. Aí eu fui um dia conhecer. Eles falaram que eu podia fazer uma aula experimental, marcar um dia de uma aula experimental. Eu marquei o dia, fui, fiz a aula experimental. Saí da aula, já me matriculei. Falei, não, eu quero fazer tal. Comecei a princípio como curiosa, como aluna, 2 vezes na semana, 1 horinha por dia e tudo certo. Aí, só que assim, eu comecei no comecinho do mês de outubro. No final do mês de outubro, eu já estava começando a conhecer as pessoas, que é o que a gente chama em escola de dança de salão de bolsistas, que são pessoas que dedicam seu tempo ali, um tempo maior, dias na semana, em troca de estudar a dança a fundo, entender aquilo e se tornarem monitores, professores, etc. Então, eu comecei a conhecer essas pessoas, né? Ter mais acesso a essas pessoas. Eu ia sempre nos bailes, que tinha, né, na escola que eu fazia aula, tinha toda sexta-feira tinha baile, que é a prática, né? Que a dança é aquela coisa, como tudo. A gente aprende, a gente tem uma teoria, a gente tem o exercício e a gente tem a prática. Não adianta, né? Quando a gente aprende a dirigir, por exemplo, você faz as aulas lá na escola na autoescola e depois você tem que praticar aquilo, né?
Até as primeiras vezes que você pega o carro, você ainda tá meio, né, confuso. Você pensa, ah, tá, eu vou pegar, fechar a porta, vou virar a chave, vou ver o retrovisor, vou pôr o cinto de segurança. Até que aquilo fica orgânico, demora um tempinho. Na dança é igual. Muita gente chega pra mim, ai, eu sou muito duro, eu sou muito ruim. Você nunca vai me fazer dançar. Eu falo, gente, dançar é prática. A gente não nasceu andando. Então, dançando é a mesma coisa. E aí, eu fui conhecendo essas pessoas e tal, e comecei a me interessar cada vez mais. E quando não deu muito tempo, acho que eu não tinha acho que nem 2 meses de dança, eu já tinha virado bolsista. Né? Aí você vai, eu ia todo dia, né? Eu saía do trabalho e ia, e aí você, né, vai estudando, eu comecei a participar de apresentações, enfim. Você vai aprofundando assim, porque na dança de salão a gente não tem um curso, uma escola, uma faculdade específica para aprender dança de salão. A gente tem faculdade de dança, cursos de dança, que eles vão nos dar um aparato, um apanhado geral com relação às danças existentes. Então, ali você vai entender que existe balé, que existe jazz, que existe as danças de salão, que existe N tipos de dança, tá? Mas não vai aprofundar especificamente em nenhuma delas. Assim como uma professora de balé, por exemplo, ela começa lá, a criancinha que a mãe coloca, e ela precisa ali continuar, permanecer nessas escolas de balé por pelo menos 7 anos, para que ela possa ter competência e um currículo para virar uma professora de balé. Então, esses tipos de dança, geralmente a gente estuda dentro da própria escola que dá as modalidades, tá? Então, né, como eu falei, não tem uma faculdade específica para o ritmo, mas uma faculdade de dança vai te ajudar a uma percepção bem maior, obviamente, né? Você vai entender de corpo, de anatomia, né? Assim como uma faculdade de educação física, é que obviamente, né, de educação física você tem outras especialidades, né? Mas você também vê ali um apanhado assim geral por cima, um pouco de dança, né? Tem um semestre que você vê um pouco sobre as danças, né? O que tem e tal. Na de dança você vai focar um pouco mais, né? Vai aprender, aprofundar um pouco mais, mas não vai te tornar especialista em nenhum estilo de dança, né? Específico. Aí depois você vai fazendo cursos para agregar isso, né? E a gente vive estudando, na verdade. Acho que como muitos, né, muitos profissionais aí, quase todas as áreas, na verdade, a ideia é que você sempre estude, né, se atualize e tal. Mas como professor de dança, você tem que viver em constante estudo, em constante entendimento. Aparecem coisas novas. É legal, eu posso ser professora só de balé, por exemplo, mas é legal que eu conheça outros estilos, porque isso me dá repertório, isso me dá percepção, isso me dá mais entendimento, às vezes me mostra me força a melhorar a minha didática com o meu aluno, porque cada pessoa é muito particular, né? Muito única. Então, a maneira de aprendizado de cada pessoa é diferente. Então, é legal que a gente tenha uma bagagem boa, né? Que a gente tenha uma base fortalecida ali para poder trabalhar com pessoas, trabalhar com corpos e trabalhar também com sentimentos, né? Que a dança, ela junta ali a parte que você tem um exercício, né, de certa forma, mas com a parte artística, né, com a parte que mexe muito com sentimentos. Tem pessoas que às vezes não dançam porque tem vergonha, única e exclusivamente porque tem vergonha. Então é um bloqueio emocional, não é um bloqueio físico, certo? Ou porque sofre preconceito. Ai, imagina, homens principalmente. Gente, pelo amor de Deus, não sei por que raios a sociedade acha que dançar é rebolar. Fala que o homem vai dançar, vai rebolar. E aí ele fala, não vou rebolar porque eu vou ser menos homem. Dançar não é rebolar. Rebolar pode estar inserido dentro da dança, mas não significa que você vai dançar, você vai rebolar. Ou não significa que você é menos homem porque você vai dançar, pelo amor de Deus. Ainda que sejam modalidades tipo balé, que a gente vê muito mais mulheres do que homens fazendo, mas é puro preconceito. Porque, na verdade, não é uma modalidade específica para mulheres. Porque a gente tem ali os padedês, que são as danças, né, os danças a dois dentro do balé, em que você precisa de um homem e uma mulher. Estruturas diferentes, o figurino é diferente, os movimentos são diferentes. Então, por que raios as pessoas acham que, tipo, homem vai no balé, vai virar gay? Não existe isso, né? Você fala assim, por experiência própria. Eu já tive, assim, filhos de aluna minha que queria fazer aula e o pai, não vai fazer. Imagina, meu filho, não. Porque eu dou aula, assim, de dança de salão, porque, né,
fiz ali o estudo de dança de salão. E depois de um tempo, em 2014, eu fiz curso de zumba. Aí eu comecei nas danças soltas, né? Então eu fiz curso de zumba, aí dá aula de zumba, de ritmos, porque aí você vai juntando as coisas, né? Vai agregando. Ritmos, por exemplo, existem 2 tipos de ritmos que a gente chama aqui. Você pode dar bases de ritmos de dança de salão, mas para dançar solto, então, né, a gente vai fazer bases. Ou o que a galera fala, brinca, que é uma mistura ali, uma zumba com fit dance, um axé, sabe? Aquela brincadeira gostosa que a gente fala que não tem um ritmo em específico que você vai trabalhar ali. São ritmos abertos. Então são danças soltas e ritmos variados. Então a gente chama de ritmos. Tem o fit dance, que veio depois. Na verdade, assim, são todas modalidades de dança soltas. A zumba, que ela trabalha um pouco mais os ritmos latinos. O fit dance, ele trabalha um pouco mais as músicas que estão na moda no momento, tocando nas rádios. E a galera quer chegar numa festa, de repente fazer uns passinhos e tal. Mas são todas no mesmo estilo, assim, né? Não muda muita coisa. A zumba tem movimentos mais simples e o fit dance um pouco mais elaborados. Então, ali tem que ter algumas coreografias, porque são danças coreografadas, tá? Algumas coreografias tem que ter ali uma explicação antes para a pessoa entender o movimento. A zumba já não, é aquela brincadeira de vou te imitar, né? Quando a gente é criança, a gente brinca. Eu vou fazer aqui e você vai me imitar aí, como se fosse um espelho. Mas a ideia é sempre de se divertir, se soltar um pouco, né? A gente tem ali liberação de hormônios, né? Enfim, deixar o corpo mais leve, mas se libertar daquele preconceito de ai, tá feio, tá errado, tá ridículo. Conheço muita aluna que às vezes trava por conta disso, por essa cobrança de fazer a coisa certa ou bonita, que ela me olha fazendo, eu danço desde 2010. Aí ela acha que ela tem que dançar igual a mim, que danço desde 2010. Independente, se ela dançasse há mais tempo que eu, ela também não ia fazer igual a mim, porque cada um tem o seu jeito de fazer aquela coisa, né? A gente sempre, principalmente na dança, que né, é uma coisa muito aberta, assim, a gente sempre pode colocar um pouco da nossa personalidade naquilo. E assim, e sempre vai, na verdade. Porque se eu tentar imitar uma pessoa 100% ali, alguém que eu admiro dentro da dança, imitar aquela pessoa 100% não vai ficar natural, não vai ficar orgânico, o meu corpo é diferente, né? A maneira como eu enxergo as coisas é diferente, a estrutura como eu faço as coisas é diferente. Não adianta, por exemplo, não adianta eu querer. Eu sou pequena, eu tenho 1,53 de altura. Não adianta eu querer fazer uma coisa que uma mulher de 2 metros faz, no jeito que ela faz, exatamente, porque eu não tenho nem estrutura para isso. Então, assim, o legal da dança é que ela te proporciona isso, sabe? Esse autoconhecimento. Fora que, assim, você trabalha equilíbrio, você trabalha resistência, você trabalha postura, você trabalha percepção, você trabalha ter uma rotina, para quem quer, obviamente, aprofundar ali, né? Fazer aulas mais específicas, ou gosta muito da coisa e quer, tem a dança como hobby, mas quer ter um pouco mais de conteúdo. Então, você começa, te ajuda em concentração, disciplina e etc. Mas para quem também está ali, tem seu dia de estressante, trabalho, estudo, enfim, e quer desestressar, desopilar, vai numa aula de dança que você vai ver, você vai rir. Agora a gente está em pandemia, infelizmente. Então, né, você não vai ver pessoas, não vai conhecer pessoas e tal. A gente fica limitado a aulas online, que é um sistema um pouco diferente. Mas ainda assim, te ajuda, né? A gente está num momento difícil. De repente está ali, né, a gente está com muitas incertezas. Você faz uma aula online, você desliga um pouco desse bando de problema, de questões que vem acontecendo, né, há mais de um ano aí. Você volta, é um momento que você tem para você, né? Você volta um pouco para você. Você vai escutar uma música divertida, você vai descobrir um movimento diferente que seu corpo faz que você nunca pensou naquele caminho, naquele jeito de fazer. Então, enfim, é legal porque agrega muitas coisas, te dá muitas possibilidades. E eu até hoje não conheço uma pessoa que tenha feito uma aula e não tenha falado, poxa, que legal, eu me senti bem, eu não sei o quê. Às vezes a pessoa não permaneceu, mas aquele momento ali foi bom para ela. Então, eu acho que isso é o mais importante. Para mim, o pagamento maior sempre foi uma aluna chegar e falar, nossa, eu adoro sua aula. Ou então, eu já saí daquela academia, eu posso alguma lembrança, ou eu posso alguma aula recente. Nossa, que saudade da sua aula. Nossa, como eu me divertia. Nossa, professora, eu emagreci não sei quantos quilos fazendo a sua aula.
não tem dinheiro que pague isso, sabe? De você saber que você agregou alguma coisa boa na vida daquela pessoa por algum momento, sabe? Isso é muito assim. Eu não sei descrever. A dança traz muito isso pra mim. Já aconteceu também de eu estar assim um dia muito mal. Tem acontecido N coisas. E eu vou lá e faço uma aula de dança ou dou uma aula de dança e aquilo muda completamente assim o meu dia, sabe? A energia do meu dia. O peso, né, que teve aquele dia e tal, é muito transformador, sabe? Eu falo que, assim, se você me perguntar, o que é dança para você? Assim, me coloque em palavras, me escreva em palavras o que a dança traz para você, por que você escolheu dança e não sei o que lá. Eu não sei te mensurar em palavras, porque vai muito além disso, sabe? É uma coisa que eu sinto aqui de dentro mesmo, assim, é um bem-estar, é uma coisa impressionante, é um mix de sensações, sabe? Como eu falei, não tem como dizer, como que eu vou descrever? A pessoa falou pra mim que, pô, se sentiu muito feliz com a minha aula. Não tenho como descrever isso, entendeu? Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu ver. Nossa, eu vi as pessoas entrando e não... Ninguém mandou a pergunta não, né? Então, mas é isso, assim. Então, para quem quer, para quem tem interesse em trabalhar na área, o caminho é esse que eu falei. Você vai, seja nas artes cênicas ou na dança, você tem que procurar lugares específicos, né, que dão essas modalidades. Na dança, principalmente, você vai ter que fazer mesmo, né, entrar numa escola de dança, fazer uma audição, enfim. Nada que não é muito complexo fazer uma audição, porque geralmente eles estão precisando de pessoas na equipe, porque as pessoas não procuram muito esse tipo de coisa, né? A galera procura mais como lazer, né? Mas, assim, para quem tem esse tipo de interesse, para quem quer se aprofundar nisso, os caminhos são esses, né? Então, lá nas artes cênicas, você faz ou um curso ou uma faculdade, aí você procura na sua cidade o que tem de curso, né? O que te oferece de curso ou de faculdade. E dentro da dança, você pode fazer um curso ou uma faculdade de dança, sabendo que vai ser algo mais generalizado, porque a gente tem muitas vertentes dentro da dança para trabalhar, né? A gente tem as danças urbanas. Então, assim, você pode fazer um curso generalizado para você ter mais embasamento, mais conhecimento, mas você vai ter que fazer cursos específicos dentro do estilo que você quer trabalhar, do estilo que você mais se identificar. Bom, você já respondeu praticamente todas as perguntas, né? Falando aí. Deu Tá uma vendo? É culpa do de. teatro, eu sou falante. Foi o que eu pensei. Foi o que eu pensei. Isso aí, quando eu fiz a entrevista com a. Não sei se você conhece, a Vanessa Faro, que é uma jornalista aqui de Santos, da TV Tribuna. Ela também, eu mandei as perguntas para ela antes, ela leu tudo, e na hora de falar, ela não deixou eu fazer a pergunta, ela já foi respondendo, falando, entendeu? Aí eu falei, pô, você podia ter trabalhado na novela, né? Ela falou, mas isso é coisa de jornalismo, a gente que lê tudo antes para depois apresentar, então não tem como. Então ela foi falando, e já foi a galera aqui pela pergunta que estava vendo, já foi se respondendo, então é o que você fez aqui, né? Mas tem uma Bom, outra que eu me lembro, tipo, acho que quanto ganha um professor, né? isso Tinha aí é uma algumas coisa ali muito. que. Sempre tem, a galera fica curiosa, porque às vezes o cara tá precisando de trabalho, né? Então ele falou, pô, vou fazer Sim, um curso de dança, vou fazer um curso de ator, entendeu? Pra ver quanto que eu vou ganhar. exato. Porque agora tá nesse jeito que a gente tá nesse momento, tudo fechando, os empregos acabando, se você tem que se atualizar, então você não sabe que tem que começar a trabalhar, porque fica meio desesperado, né? Se formou em Sim, educação física, aí não consegue. Aí vai para DM, aí também não consegue. O cara... E as contas vindo, o cara precisa comer, precisa pagar aluguel. Aí é complicado. sim, sim. Não, entendo perfeitamente. Na verdade, eu, no decorrer da minha trajetória na dança, que aí eu comecei a dar aula sozinha, porque no começo eu dava aula, eu tinha um parceiro, então eu dava aula de dança de salão, assim, mas como método, como uma renda extra, né? Eu trabalhava no banco e aí eu dava aulas, e geralmente, assim, em academias de ginástica, mas tinha turmas de dança de salão. Pessoas que se interessavam por dança de salão, a gente dava aula. A dinâmica de uma aula de dança de salão ou de danças dentro de uma academia de ginástica é diferente de dentro de uma academia de dança. Porque as pessoas que vão na academia de ginástica, elas procuram muito mais como entretenimento.
Então é aquela coisa, uma aula mais leve, se você focar muito na técnica, o pessoal fica um pouco cansado da aula, assim, meio desanimado. O pessoal quer dançar, sabe? Só que não tem como dançar sem ter nada de teoria. Às vezes a pessoa fica mais ansiosa pela prática, mas precisa ter um pouco de teoria pelo menos. Mas a aula tem que ser, vamos brincar, como se ela fosse um pouco mais lúdica, né? Um pouco mais tranquila. E dentro de uma escola de dança, a pessoa já vai com aquele foco de aprender o passo a passo. Né? Então, ela quer entender melhor aquilo, desenvolver o movimento, ela tem um pouco mais de paciência, sabe? De desenvolver aquilo aos poucos. E aí a gente consegue focar um pouco mais. Mas eu já tive turma em academia de ginástica que gostava tanto, queria se desenvolver tanto, que ali sempre tem aluno novo, né? Todo dia na turma. Porque você não consegue ter uma metodologia um pouco mais fechada, porque você não vai virar pro dono da academia e falar assim, não vai entrar ninguém novo hoje na minha aula. Porque a minha turma tá no nível X. Ele não vai falar, não, vou chamar outro professor. Então, assim, eu já tive uma turma que eles gostavam tanto e queriam desenvolver, e por conta disso, de ter que, às vezes, né, ficar ali dividindo entre mostrar a base para os alunos novos e mostrar um passo mais elaborado para os alunos antigos, então dividir a aula na dinâmica, aí para não ter tanta divisão e eles evoluírem mais rápido, eles começaram a pagar para fazer a parte. Um aprofundamento na dança, assim, sabe? É bem interessante. Quando o pessoal começa a gostar mesmo daquilo, eles querem o máximo de informação possível. Entendi. Legal. E aí, assim, Pode falar, pode Oi? terminar. Pode Não, e aí, assim, terminar. para você dar aula de dança ou de teatro, não, infelizmente não dá para ser assim, tipo, que nem a gente está num momento incerto. E aí, de repente, estou sem emprego. Você não vai conseguir ali fazer alguma coisa de imediato e começar a dar uma aula. Eu brinco, você é formado em educação física, você pode até falar um pouco a respeito. Porque, por exemplo, você na tua faculdade deve ter tido ali um contato com dança. Mas, obviamente, é um contato que não te prepara com todos os aspectos para você chegar numa sala de aula e dar só aula de dança. Ele te prepara para uma coisa mais geral. Então, às vezes, se a pessoa quer alguma coisa mais específica, é legal você ter algo além, um curso além que você faz ali. Aula de zumba, por exemplo, a gente tem ali um método que a gente recebe material, né? A gente vira afiliado e tal, e a gente recebe um material. E aí o material é assim, um mês ele vem coreografado e vem as músicas novas. No outro mês vem só as músicas. Então você tem que montar as coreografias. Se você não tiver habilidade com isso, você não consegue montar uma coreografia. E aí, assim, é um mês perdido, assim, né? De certa forma. Você não vai usar aquelas músicas se você não tem uma coreografia para usar ali. E o processo coreográfico, quando eu comecei a dar aula, eu não montava coreografias inteiras sozinhas. Eu não tinha, sozinha, eu não tinha essa facilidade, porque é um processo de prática, né? De treino porque você tem que ter inspiração também, sabe? Assim, eu vejo muito isso. No começo, o que eu fazia? Eu pegava, ouvia algumas partes, às vezes eu pegava coreografias parecidas, né? De músicas parecidas, de pessoas, e olhava para ter ideias de movimento, sabe? Onde eu ia poder encaixar aquilo dentro daquela música que eu precisava fazer. Então, no começo, ele era um processo mais difícil. E isso porque eu já dançava antes, porque eu comecei com as aulas soltas em 2015. Então, assim, eu já dançava desde 2010 ali. Mas esse processo para montar a coreografia, ele não veio assim natural, assim, de primeiro comigo, né? E aí eu fazia muito isso no começo. Então, às vezes eu pegava partes aqui, partes ali, né? Tentava entender. Você precisa entender como dividir a música, porque o curso de Zumba é um curso de um dia. É um dia ali que ele te passa todas as informações possíveis e tchau. Ali, dali pra frente, você se vira, né? De certa forma, você tem que trabalhar de uma forma mais autônoma, assim, né? E depois de um tempo, eu comecei a colocar. Como eu fiz teatro, eu tenho facilidade para improvisar. Então, eu colocava uma música, às vezes que eu queria coreografar, no aquecimento da aula. Porque o aquecimento é uma coisa mais livre. Daí eu colocava e ia fazendo movimentos e tal. E ali, dentro daquilo ali, saía algum esboço de coreografia na minha cabeça. Que em casa, depois eu melhorava aquilo. Eu via a música várias vezes, ia fazendo. Que é um processo trabalhoso. Às vezes as pessoas acham que atuar ou dar aula de dança é simples, é só aquilo que ela vê ali pronto. Mas, na verdade, tem todo um trabalho por trás. Então, eu preciso montar uma aula, estruturar uma aula, entender. Tem que ver qual é o foco da minha turma, o que a minha turma mais gosta de dançar, né? O que chama mais atenção, porque as turmas são diferentes. Eu posso dar o mesmo estilo de aula
mas são turmas diferentes, elas são diferentes. Então, às vezes eu tenho alunas mais velhas que têm outra capacidade corporal, então eu preciso estar atenta a isso, eu não posso fazer nada que possa prejudicá-las fisicamente, que possa trazer algum tipo de dor, desconforto. Então eu tenho que pensar nas músicas que eu vou colocar, no estilo de coreografia que eu vou fazer. Às vezes eu tenho que adaptar na hora o tipo de a coreografia que eu já faço, por exemplo, naquela música, porque tem um movimento que não é o mais indicado para aquela turma. Então eu tenho que adaptar. Às vezes eu tenho alunas no meio ali que tem muita dificuldade, né? Porque às vezes o pessoal fala, eu vou para um lado, ela vai para um lado, eu vou para o outro. Isso daí não é a parte mais difícil. Isso daí às vezes acontece, é uma questão de coordenação. Às vezes isso não foi tão estimulado quando criança e no decorrer da vida. Isso dá para consertar, mas às vezes ritmo, quando a pessoa não tem noção nenhuma de ritmo, é um pouco mais difícil, principalmente nessas aulas em grupo, que a ideia é ser um pouco mais de diversão. É difícil, porque eu não vou parar a aula para explicar uma por uma, não tem como, não é uma aula focada nisso. Mas aí o que eu começo a fazer? A ideia da Zumba, por exemplo, é você só indicar, você não falar nada. Aí eu começo a dar algumas indicações verbais também para aquela aluna que eu vejo que está com dificuldade. Obviamente que eu não vou falar para ela que é para ela. Eu falo no geral, mas aí eu percebo a resposta dela melhorando. Então tem muitas coisas, sabe, que envolvem, assim, não é tão simples ser professor de dança, muito menos atuar, né? É o que a gente vê ali, o trabalho final, e como a gente está se divertindo, parece fácil. Mas não é, e não é todo mundo que consegue, né? Como eu falei, para você montar uma coreografia, você tem um processo de inspiração, um processo de observação, um processo de treinar, um processo de ver música e não sei o quê. Vai ouvir aquela música até você ficar enjoada, não querer nunca mais ouvir aquilo. Não é assim tão simples, né? Então, o que eu posso dizer é, se você tem interesse, saiba que você vai ter trabalho, mas é extremamente gratificante, como eu falei antes. Não tem nada que pague certas sensações e certas coisas que isso te proporciona. Infelizmente, é um mercado desvalorizado, assim como a educação física, a gente sabe, né? Que tem, assim, a gente encontra muita dificuldade. Então, é uma das primeiras coisas que o pessoal corta quando tem algum tipo de crise ou algum tipo de, né, de dúvida, de coisa. Às vezes a pessoa fala, entre a minha pizza do final de semana e a academia, eu quero a minha pizza do final de semana. Ou entre a minha balada do final de semana, eu quero, né? Então, assim, infelizmente a galera ainda não consegue, nem todo mundo, obviamente, mas boa parte ainda não consegue ver a importância que isso tem e a diferença que isso faz na vida. O exercício, seja ele qual modalidade for, ele te traz um bem-estar, ele te traz ali uma consciência, ele te dá longevidade de vida. Então, você, né, tendo um corpo bem estruturado, a gente não tá falando de estética. Às vezes as pessoas acham que é estética, né? Vou lá pra academia, vou dançar, porque eu vou ficar com o corpo da revista. Não é isso. A gente fala de saúde mesmo, né? De você alongar teu corpo, de você fortalecer seu corpo, para você não ter ali depois chegar ali na fase mais que tá mais velho e ali não consegue fazer nada, não consegue abaixar o mínimo, não consegue sentar, né, sem ajuda, sem apoio, né? Começa a ter dores em articulações, enfim, começa a surgir um monte de problema. Então, né, se a gente conseguisse se ligar a essas coisas, dar mais atenção a esse tipo de coisa, eu acredito que a gente teria assim muito mais qualidade de vida, né? Até mesmo para desobstruir aí do trabalho que tem tanta cobrança. Uma coisa que eu acho muito legal na dança, que na sociedade em si, a gente tem sempre uma cobrança de não errar, né? Não pode errar, não pode não sei o quê. Um erro seu, às vezes, te custa, parece que uma vida, né? E na dança não, a dança é livre. Então eu falo para as minhas alunas, quando elas começam a querer fazer muito igual a mim, e ai, tá feio, aí você vê que elas vão bloqueando o corpo, sabe? Porque ai, tá errado. Eu falo, gente, aqui vocês podem errar. Esquece lá fora, é lá fora. Aqui é o lugar de errar. Porque na verdade, o erro, ele na verdade é só uma outra possibilidade, sabe? Que você encontra ali de mexer esse corpo, de fazer aquilo, sabe? Não é necessariamente um erro. Então, isso que é legal da dança, sabe? Você soltar um pouco isso e aquele julgamento, sabe? Ai, tá feio. Ai, estão me olhando. Ai, tá esquisito. Todo mundo passa por isso. Eu também tenho isso. Eu sou muito perfeccionista, inclusive. Então, se for para uma coisa mais performance, nossa senhora. Eu olho assim, eu filmo, eu olho no espelho. Nossa, esse dedo tá todo.
Esse D tá 1 milímetro acima, 1 milímetro abaixo, enfim, a gente tem isso, a gente é criado assim. Mas a ideia é você se desprender disso, sabe? Dentro da dança ali, dentro de uma aula de dança, é você se soltar disso. E o teatro, meu Deus do céu, ele é totalmente desafiador. Porque o teatro, cara, você vai. Primeiro você tem que ser uma coisa ou uma pessoa que você não é, né? Então você tem que trabalhar ali, às vezes você tem que estudar um psicológico de um personagem, entender por que que ele age daquela forma, observar, né? Muitas coisas. É legal, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa observadora, então para mim, para compor um personagem, isso é interessante. Porque aí você vai pegando características, sabe? Até de vivências suas, ou de coisas que acontecem, enfim. Mas não, mas é trabalhoso. Eu devo dizer que é bem trabalhoso, assim, não é tão simples quanto parece. A gente trabalha fora dali, sabe? Às vezes o pessoal. E tem gente que acha assim que a gente tem que dar aula de graça, porque a gente trabalha, né, sorrindo e se divertindo. Já aconteceu de pessoas chegarem para mim, acabou de me conhecer. Você vai me dar uma aula de sertanejo de graça? Aí eu virei e falei, mas você trabalha de graça lá no seu emprego? Você vai pra lá e não ganha nada? Não, mas aí é diferente. Eu falei, ué, mas é diferente por quê? Eu não tô entendendo por que que é diferente. Não, mas não sei. Eu falei, não, não é diferente. É um trabalho como outro qualquer, sabe? Esse tabu das pessoas não verem a dança e, né, e o teatro, a arte em si como trabalho, eu não entendo, gente. Eu também tenho conta pra pagar, também tenho boleto, tá? Vou avisando que, né, essas contas chegam para todo mundo. Infelizmente, não tem o que fazer. Eu só tenho o privilégio de trabalhar com algo que me traz sensações assim maravilhosas e que, né, me completa de uma forma muito assim particular, mas todo o resto da responsabilidade eu também tenho. Legal. Bom, Camila, a gente está chegando no nosso final, já meio que estouramos o tempo. Ai, meu Deus, tá vendo? Ó, da próxima vez tem que fazer com uma pessoa que fala menos. Isso aí. Então, a gente fica naquela, esperando tua edição, a segunda edição, tá? Para você Tá mandar a bom. prática. E queria agradecer a galera toda que tá aí, que deixou as perguntas. Ela respondeu, foi falando e foi respondendo. E obrigado pela audiência. Essa semana a gente vai ter bastante. Camila, quando você quiser falar, tiver outro assunto que queira falar, fica à vontade, tá bom? E é Legal. isso aí. Muito obrigado. Tenha um bom final de semana. Legal, Deus te abençoe obrigada. aí. Tá bom? E galera, quem perdeu, vai ter lá no YouTube. Logo, logo vai estar a entrevista da Camila daqui uns 10 minutinhos. E outras entrevistas demais lá, tem bastante para vocês curtirem. Se inscreve lá, dá o like também no da Camila. E tamo junto, tá bom? Valeu. Deus abençoe a Obrigada, todos. gente. Obrigada pelo convite. Bom final de semana. Boa Páscoa amanhã. Beijo. Tchau, tchau.